53, hora do quadro Check-up no rádio, aqui no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, meus amigos e minhas amigas, a dor lombar é a segunda maior causa de visita de pacientes aos consultórios. Só perde para a dor de cabeça. O problema atinge mais de 80% da população do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a Camila Medeiros, ela é fisioterapeuta, seja bem-vinda. A Amanda Lopes, especialista em acupuntura, também seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Camila, o que é que significa dor lombar? Pelo menos uma coisa nos conforta aí, né? Não só sou eu, por exemplo, que sofro disso. 80% da população do mundo também, né? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Facebook também. Marcos, como você mesmo falou, né, atinge mais de 80%, né, das pessoas. E a gente tem que, primeiro, identificar e diferenciar essa dor lombar, certo? Então, você que está em casa, que sente dor lombar, você tem que procurar tanto o médico como a gente fisioterapeutas, certo? Para a gente diferenciar. Você tem uma dor lombar, certo? Mas essa sua dor lombar é como? Ela sai de onde? Ela é só nas laterais da coluna? Ela é em cima da coluna? Ela sai da coluna para a perna? Então, assim, são vários diagnósticos diferentes, dependendo da localização da sua dor. Dor lombar seria, no caso, um geral, dor naquela região. Mas aí nós vamos investigar a causa dessa dor, né, e de que origem ela está vindo. A primeira porta de entrada, no caso, seria o médico? Isso, as pessoas tanto podem procurar um médico como podem procurar o fisioterapeuta. As pessoas podem vir diretamente para a fisioterapia. E se a gente vir necessidade realmente, que é a partir da avaliação, né, que é feita com o paciente, se a gente vir necessidade que está vendo que tem algo mais sério, a gente encaminha para o médico. Agora, ela dá sinais, por exemplo, como é que eu consigo identificar que realmente ali se trata de uma dor lombar? Pronto, você vai sentir dor naquela região, mas como eu te falei, a gente tem que diferenciar, certo? Se é uma dor que está saindo da coluna em si, está indo para a perna, está indo para o seu quadril e a dor trava a coluna, a gente já tem que se atentar para uma possível hérnia de disco. Se é uma dor que está sendo nas laterais da coluna, a gente se atenta que possa ser uma dor de origem muscular. E se é uma dor que está localizada na coluna, a gente já se atenta para algum tipo de desgaste, seja na vértebra, seja no disco que está entre as vértebras. Então, é necessário uma avaliação mesmo precisa. Solicitamos exames de imagem, desde raio-x, desde ressonância e por aí vai, para a gente realmente identificar a causa, porque dor lombar é uma dor geral. Chegar no consultório e falar, eu estou com uma dor lombar, certo? Mas a gente tem que investigar e saber de onde realmente está vindo essa dor. E qual a importância que tem, por exemplo, a fisioterapia no tratamento à dor lombar? Pronto, a importância da fisioterapia é que a gente consegue tirar, sim, o paciente das crises, certo? Como também a gente atua na funcionalidade desse paciente. Eu tenho pacientes que trabalham, só o fato de trabalhar sentado por muitas horas já sentem uma dor lombar muito forte, como também pessoas que passam muito tempo em pé. Então, assim, essa dor lombar não vai atingir só aquelas pessoas que trabalham no pesado, como a gente fala, né? Ela vai atingir praticamente toda a população. E também tem muito a ver com o sedentarismo também, se for por questão muscular. Então, pessoas sedentárias estão mais propícias a ter dor lombar. Isso, estão mais propícias a ter dor lombar. Não quer dizer que pessoas que vivam de atividade física também não tenham. Por exemplo, você está na academia, faz algum exercício errado, você vai sentir dor lombar. Então,
aquele músculo que você estiver trabalhando, né? E você trabalhar de forma errada, você vai sentir dor naquela região. Então, muitas vezes, pessoas que, quando tem corridas longas, também podem sentir dor lombar. Pessoas que fazem pedal também podem sentir dor lombar pela manutenção da posição da bicicleta. Então, assim, é uma dor que pode chegar em qualquer pessoa. E se não for tratada, ela pode desencadear outros tipos de doenças? Exatamente. Pode sim, Marcos. Gente, a gente tem que se atentar muito para a dor lombar. Muitas vezes a gente está com aquela dor lombar, toma uma medicação relaxante muscular, um anti-inflamatório, aquela dor passa, mas com algum tempo, com algumas horas, ela pode voltar. E é muito importante que seja investigada e tratada. Porque, assim, partiu todos os ramos, né, que a gente poderia ver e essa dor não se explica, aí a gente já vai partir para o quê? Para um possível tumor, já vai encaminhar para o médico. Porque se não é de origem muscular, se não é de origem na coluna, aí a gente já parte para outras coisas, inclusive algum tipo de câncer. Deixa eu conversar aqui com a Amanda Lopes, né? Ela que é especialista em acupuntura, né? Qual é a contribuição que a acupuntura pode dar nessa questão, por exemplo, do combate à dor lombar? Amanda, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou começar explicando o que é a acupuntura. É uma terapia ainda um pouco desconhecida para alguns. Então, a acupuntura é uma terapia chinesa em que se aplica agulhas em pontos específicos do corpo. E essas agulhas vão estimular o quê? Estimular alguns nervos que vão mandar mensagem para a nossa cabeça, o nosso cérebro. E assim, esse estímulo atua como analgésico ou anti-inflamatório. Por exemplo, é alguma das ações dessas agulhas. Quando você fala em agulha, vem logo na cabeça dor, né? Dói demais, será ou não? Não, é não. Mito? É mito, porque as agulhas são super finas, mais ou menos da finura de um fio de cabelo. Então, eu costumo dizer que os benefícios são bem maiores. Então, não vai doer, como se imagina, né? Porque já tem essa coisa na cabeça de agulha. Então, não vai doer assim como se pensa. E aí, essas agulhas, a acupuntura, vai tratar tanto as doenças como promover saúde. Para os chineses, mais de 300 doenças podem ser tratadas com acupuntura. Entre elas, podemos citar aí dores na coluna, dores no geral, dores na coluna, a lombalgia, por exemplo, é um benefício muito grande. Doenças respiratórias, rinites, alergias, gripe, sinusites, melhora o funcionamento do intestino, melhora o sono para quem tem problema de insônia, melhora ainda as questões emocionais, quem tem problemas de ansiedade, depressão, tristeza, estresse, que é o mal, né, do século. Então, tudo isso vem a contribuir. Então, essas e muitas outras causas podem serem tratadas pela acupuntura. E aí a gente tem os tipos de acupuntura. Tanto pode ser por essas agulhas inseridas em pontos específicos do corpo, como temos a acupuntura auricular, que é pontos específicos na orelha, que a gente chama de auriculoterapia. Então, ela pode ser utilizada também agulhas em menores tamanho, como pode ser utilizado as sementes de mostardas para os estímulos de pontos na orelha. Então, os benefícios da orelha também são os mesmos para as agulhas no corpo. E aí, em contrapartida, em complemento a isso, a gente também utiliza as ventosas e o gua sha. O gua sha é tipo um raspador que libera tanto a tensão muscular como as toxinas do organismo. Então, tudo isso vem a contribuir para o seu bem-estar físico e emocional. É bom deixar bem claro que jamais fazer isso em casa, sem qualquer orientação, por exemplo, de uma especialista, como é o seu caso, né? A Centerfis aqui em Caicó, ela oferece toda uma estrutura para que essa acupuntura seja realizada, né? Com certeza. Tem que procurar um profissional habilitado para isso, porque não é você chegar e colocar a agulha, eu tô com a dor na coluna e colocar uma agulha de qualquer jeito. Não, tem pontos específicos e todos os meridianos que vão ajudar a esse tratamento. Com relação, por exemplo, à dor lombar, existe um tipo de acupuntura específico? Ou, por exemplo, o mesmo procedimento que eu faço para a dor lombar vai me servir para outros problemas também?
É assim, a gente costuma dizer que a gente trata o paciente como um todo. Então, você chega lá no consultório não só com a dor lombar, mas você chega com a tristeza por não ter dormido bem, com a raiva por estar com aquela dor. Então, tudo isso a gente vai tratar. Tanto trata a dor lombar como a questão emocional. A questão da insônia, da tristeza, do estresse por estar com aquilo e não saber o porquê, já fez de tudo e não consegue melhorar. Então, a gente trata o paciente como um todo. Quem é que pode fazer a acupuntura? Qualquer pessoa pode? Pode. Tanto pode fazer idoso, jovem, adulto, até mesmo crianças. Agora, preciso de uma orientação, de uma indicação médica? Ou, por exemplo, eu estou em casa, estou realmente me sentindo... eu tenho necessidade de fazer a acupuntura, eu vou lá na Center Físio, ou tem que ter realmente essa indicação médica? Não precisa de uma indicação médica para acupuntura. É só você procurar a Center Físio, marcar seu horário e realizar a consulta. Tem algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vocês fiquem bem à vontade para responder, né? Bom dia, tenho dor lombar. Eu trabalho sentada, mas essa dor passa. Eu pratico musculação, vou fazer 40 anos. Tenho que ter mais cuidado com os exercícios? Quem pergunta é a Solange. Quem pode responder? Eu respondo. Bom dia, Solange. Tem sim, tem que ter cuidado. Tem que ver se durante os seus exercícios, se você está também trabalhando essa musculatura, se você está fortalecendo essa musculatura, porque a gente tem que ter uma musculatura estruturada para poder estruturar a nossa coluna. Não adianta só fazer o exercício, tem que saber fazer também, né? Isso. E outra coisa, Marcos, muitas pessoas fazem, né, atividade física basicamente na academia, malha perna, malha braço, né, que é o mais procurado. E se esquece de malhar ali na região das costas, atrás, principalmente na região da coluna lombar. Então, para que o músculo estruture bem a coluna, ele tem que estar forte, que a gente chama, para poder conseguir sustentar. O nosso ouvinte Júnior, ele coloca o seguinte aqui: eu fiz ressonância, já fiz fisioterapia, mas tenho muitas dores na coluna. Ele até pergunta aqui, usa um termo, o que é hemangioma? É bom que ele explique melhor com relação a isso, né? É bom que ele... Com relação a ele que fez ressonância e já faz fisioterapia, mas continua com dores na coluna, o que é que seria apropriado? Pronto. Lá na clínica a gente desenvolveu, lá na clínica Center Físio, a gente desenvolveu um protocolo de coluna, certo? Que vem dando muito certo. Desde o ano passado a gente desenvolveu esse protocolo e vem tirando realmente as pessoas das crises. Então, esse protocolo, o paciente vai passar por 3 etapas dentro da clínica. Então, quem quiser nos procurar e saber como que a gente trabalha a forma desse nosso protocolo, que vem dando muito certo, tirando os pacientes da crise, nos procure na Center Físio. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Eu quero saber onde é que ela faz esse atendimento, porque eu tenho sim esse problema. Queima, arde, dói, desce para a musculatura das coxas, os pés ficam dormentes, estou sentindo dormência nas mãos. Então, eu preciso saber onde é que ela está atuando, que eu quero fazer uma visita para ela, quero ser a paciente dela. Tá bom? Tchau e um bom dia para todos vocês. E aí, quem pode responder a nossa ouvinte? Pergunta fácil respondida, né? Pergunta fácil. Não sei se foi pra mim ou pra Amanda. Para as duas. Para as duas. Para as duas, se for as duas, vai encontrar nós duas na Clínica Center Físio, lá no Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, ali vizinho Antigo Bode Assado. E para entrar em contato com a gente, é o 3421-3668, né? E o nosso WhatsApp é 99811-2422. Vamos só repetir o celular? WhatsApp? WhatsApp 99811-2422. Ligue, marque sua consulta. Você vai passar primeiro por uma avaliação fisioterapêutica para só então a gente traçar o melhor tratamento. E o fixo? 3421-3668. 3668. Com relação, por exemplo, à questão da acupuntura, ela está muito aliada à fisioterapia, né, Amanda? Sim, sim. Então ela caminha em conjunto. Assim, eu tanto posso fazer o tratamento, como Camila pode fazer o tratamento fisioterapêutico e encaminhar para mim.
tranquilamente. Então, o paciente, ele faz um acompanhamento com Camila, por exemplo, e logo após pode vir para a acupuntura, tranquilamente. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta. Gostaria de saber das meninas aí, porque eu trabalho bordando, passo o dia sentada. Eu não sinto muita dor nas costas, mas eu sinto tipo uma dormência na coluna, assim, subindo assim para o pescoço. Eu gostaria de saber se isso tem algum a ver com o que elas estão falando aí. E aí? E aí tem sim a ver. Bom dia. Pronto. Bordadeiras, né? Se mantém numa posição por muito tempo. Assim, eu preciso saber mais coisas dela, da paciente na avaliação. Porém, o que é que essa manutenção dessa posição pode estar causando? Alguma compressão nervosa para estar gerando essa dormência. E aí a gente tem que investigar. Será que não pode ser os músculos delas o músculo dela que está tão tenso que não está gerando essa compressão nervosa? Porque a gente tem que entender uma coisa, gente, da nossa coluna sai toda a inervação do nosso corpo, certo? O que seria isso? É a comunicação do sistema periférico, que a gente chama, que é o nosso corpo, com o nosso cérebro. Então, a coluna ela é extremamente importante na nossa vida. Então, muitas vezes esses nervos podem estar sendo comprimidos, né, pressionados e está causando essa dormência. Tem uma pergunta aqui para Amanda, o nosso ouvinte quer saber se é verdade que a acupuntura também serve para emagrecer? Sim, com certeza. Isso é de outros benefícios. Serve para emagrecer, serve na questão de compulsão alimentar, tratamento de obesidade, como também tem a parte estética. Mas lá na clínica a gente trabalha mais essa parte de dores. Ok, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte com relação a custos da consulta. É melhor por telefone, entre em contato com vocês, isso, né? Isso, entre em contato com a gente e os valores são repassados. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutoras. Eu me chamo Rosália e tenho assim, eu tenho um problema nos músculos. Meus músculos tenho fibromialgia e meus músculos são muito inflamados. Me diga uma coisa, eu sinto muita dor, uma dormência no braço, quase não estou mais pegando nada pela mão do braço e perco muito sono com essa dor. O que é que você acha disso? Quem pode responder, nosso ouvinte? Quer responder? Em questão da fibromialgia, a gente sabe que são dores musculares muito intensas, então o tratamento tanto com a acupuntura é muito eficiente, como o tratamento com a fisioterapeuta. Então é bom procurar a clínica para fazer essa avaliação e a gente correlacionar um tratamento melhor para ela, porque vai depender do nível que ela está, se ela está em crise, se não está, vai ser só uma dor muscular ou não. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, aqui sou eu, Judite, de São João do Samogi. É que eu sou manicure há mais de 30 anos e eu, quando trabalho muito, principalmente nos períodos de festa, que eu começo de 7 da manhã e termino de 10h30, 11 da noite, termino quase sem poder me levantar, andando quase de 4 pés. Isso dói tanto, que aí eu tomo um diclofenaco, por aí consigo, para ver se eu consigo dormir, porque dói bastante. Isso é problema de coluna. E aí, Camila? Marcos, manicures. Manicures tem muita tendência, como eu falei, pela permanência da posição. Manicures, bordadeiras. Então, ela passa, como ela relatou, o dia inteiro numa mesma posição, né? Fazendo unhas e essas coisas. E realmente vai sentir sim dor na coluna. O que é que eu indicaria? Se essas suas dores não são tão fortes e passa com a medicação, vamos inserir alguma atividade física, né? Porque muitas vezes, como eu falei, o sedentarismo leva acima ao nível de você ter uma dor lombar. Então é importante se manter numa atividade física, é importante procurar um profissional para saber identificar essa dor. Com relação, por exemplo, à questão, a gente sempre evita aqui falar em custos, mas tanto a fisioterapia como a acupuntura são procedimentos acessíveis, por exemplo? Hoje em dia está mais fácil você ter acesso a esse tipo de procedimento? Sim, Marcos, com certeza. Lá na clínica a gente faz o possível, assim, pelos pacientes. E
A gente trabalha em conjunto, né? Sempre. Lá na clínica a gente procura sempre trabalhar em conjunto. Então, se eu vejo que eu não estou conseguindo evoluir muito com o paciente, a gente tem nutricionista, tem psicólogo, então a gente senta, a gente conversa e vê aquelas possibilidades. O preço é sim acessível, também pelo que a gente oferece. A gente é uma clínica completa, onde o paciente vai passar por todos os níveis de tratamento dentro da clínica. Você precisou de uma especialidade, você já encaminha na própria Center Físio? Na própria Center Físio. A acupuntura, tem crescido a procura aqui em Caicó também, Amanda? Sim, até porque é um pouco ainda desconhecida. Tem pessoas que não sabem muito bem seus benefícios, mas vem crescendo a cada dia essa procura pela acupuntura. Até porque é um estímulo do bem-estar, né? Tanto físico como emocional. Ok, tem uma pergunta aqui que vem lá da zona rural, né? Nossa ouvinte, ela quer participar aqui do nosso programa, fazer uma pergunta pelo telefone. Ela vai só se identificar, né? E dizer o seu nome. Bom dia, falo com quem? Casa, e aí eu me deito. Quando eu vou me levantar, e trava. Assim, trava que eu fico assim, sem fogo. Ok, você está me ouvindo? Tô. Eu falo com quem? Cícera Maria da Silva Vale, Sítio Riacho dos Grossos. Sítio Riacho dos Grossos, município de Caicó? Sim, município de Caicó. Pronto, dona Cícera, a senhora vai ficar bem à vontade. Agora pode fazer a sua pergunta, pode ficar à vontade. É certo. Qual é a sua pergunta, dona Cícera? Olha, eu gostaria de saber, porque eu sinto uma dor muito grande, uma dor lombar, sabe? Assim, mas quando eu termino meu serviço, eu me deito. Quando eu vou me levantar, aí trava minhas costas. Trava que eu fico assim, sem fogo. E o senhor trabalha mais na zona rural, não é isso? Quando eu termino minha luta, quando eu estou por casa, assim, quando eu lavo roupa, tudo me dá isso. Tá ok, forte abraço pra senhora, tá bom? Tá, Dona Cícera, lá do Sítio Riacho dos Grossos, imagino que seja realmente uma luta muito, muito cansativa, né, da Dona Cícera. E aí, doutora Amanda? Aliás, Camila. A gente sabe que a luta da zona rural é pesada, né? E como eu falei no começo da entrevista, né? Teve travamento não quer dizer que seja, mas é uma das características da hérnia de disco, mas que também pode ser sinal de desidratação dos discos da coluna também. Então é bastante importante, se a senhora quiser nos procurar para fazer uma avaliação, para a gente realmente saber diferenciar essa dor. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550. Vamos ouvir. Bom dia, aqui é Isabel Cristina Lombada. Eu queria saber, perguntar, doutora, por que é que eu tenho um desvio na coluna, mas quando eu faço muito faxina na casa, vasculhando, dá febre em mim. O que significa isso aí? Porque é que dá febre. A dor na coluna vai para a coluna. Aí eu sinto muita dor na coluna, da coluna vai para dor nos meus rins. As pessoas reclamam muito de dor na coluna, né? Bastante. Quando a gente vem falar sobre o tema de coluna, é muito recorrente que as pessoas tenham dor. Então, ela fala de uma ligação da dor da coluna com febre? Esse tipo de relato eu ainda não tinha escutado, certo? Mas como ela tem um desvio, ela tem uma alteração em toda a estrutura, tanto esquelética como muscular. Então, assim, é uma coisa que está alterada, não está fisiológica, essa curva dela. E pode sim. Eu achei que ela até me relatar dores de cabeça. Pessoas que têm desvio na coluna e que têm muita tensão muscular relatam muitas dores de cabeça. E essas dores seriam pela tensão muscular. Talvez ela sinta febre pelo fato eu não sei o nível do desvio dela, né? Então, possa ser que esse nível de tensão muscular inflame a musculatura e cause essa febre. Pode estar relacionado a isso. Amanda, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte que quer saber o seguinte. Ele diz que o adolescente, ele tem um filho adolescente de 13 anos de idade, quer saber se ele pode fazer acupuntura, né? Pode. Sem problema nenhum. Sem problema. Até crianças podem fazer. A acupuntura também estimula a questão de comportamentos. Pessoas que têm um nível de ansiedade muito elevado, pensamentos excessivos, quando você tem muita coisa para fazer e acaba não fazendo
uma só que preste. Então começa a você mudar a sua forma de pensar, seu estímulo, começa a ter mais direcionamento na questão de vida diária. Para fechar, pois não, pode ficar à vontade. Outra coisa, Marcos, eu ia até comentar, Amanda, a gente está recebendo muita procura para fazer a acupuntura pelos jovens que vão fazer o Enem, pelo nível de estresse, de ansiedade, né, pelo dia da prova. O que deixa a pessoa relaxada? Isso, exatamente. A gente consegue dar uma sedada, vamos dizer assim, sedar um pouco essa ansiedade e ele consiga mais desenvolver na questão de prova, de raciocínio. A gente está tendo uma procura muito boa de jovens para o Enem. Para fechar, vamos aqui com mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta para a doutora se quem tem síndrome do túnel do carpo. Eu tenho algum tempo e faço muita fisioterapia, tenho hérnia de disco L5, L6, L7 e tenho muita dormências nas mãos, principalmente no meu polegar. Meu dedo muitas vezes ele fica meio que travado. A acupuntura resolveria o meu problema, porque eu faço fisioterapia e para completar eu estou fazendo academia, mas mesmo assim eu continuo com as dores. O que ela poderia me recomendar? Por favor, obrigada. E aí, Ana? Um abraço, Ana. Amanda, nesse caso, a acupuntura serviria para ela? Sim, serviria. Agora é o seguinte, não é você chegar lá no consultório e realizar uma sessão e achar que vai ficar bom de tudo. Não, também não é milagre. Mas a acupuntura é algo imediato, você sente uma melhora imediatamente. Então, a gente precisa avaliar, saber o nível de dor, saber quais são as outras consequências, se ela tem problema de insônia, se ela tem outros problemas de coluna, se tem raiva, muito estresse. Então, ela precisa fazer essa avaliação conosco para que a gente determine, por exemplo, quantas sessões ela precisaria. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. A Clínica Centefísio trabalha com convênios e que convênios seriam esses? Marcos, por enquanto a gente só está com convênio do Fusex e do Sempre. Por enquanto, mas em breve a gente está aderindo a novos planos de saúde. No caso, o Sindicato da Saúde, por enquanto, ainda não? Não, por enquanto ainda não. Ok, então vamos só repetir, quem quiser ter essas e outras informações, onde é que fica a Centefísio? A Centefísio fica no Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, ali vizinho ao antigo Bode Assado e próximo ao Senai. Obrigado por sua participação, Camila. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, muito obrigada pelo espaço. Pessoal, dúvidas, liguem pra gente, marquem uma avaliação. Será um prazer receber vocês na nossa clínica. Vão lá conhecer e saber o que é que a gente tem de inovador para o tratamento de coluna. 3421-3668 é o telefone fixo e o WhatsApp é o 9811-2422. 9811-2422. Amanda, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu agradeço pela oportunidade e peço que quem tiver mais dúvidas, por ser uma terapia tão nova aqui na cidade, procure a gente para tirar todas essas dúvidas e fazer a sessão. 8h20.